Eu tenho uma pergunta para o senhor, como defensor desse discurso do combate à corrupção, que o senhor contou aqui no programa, que foi uma das coisas que o aproximaram do presidente. Como fica esse discurso do combate à corrupção com esse sumiço do Queiroz? Eu queria que o senhor explicasse isso, porque as pessoas perguntam, o senhor não tem redes sociais, mas o senhor sabe, acompanhando o senador Flávio, que as pessoas cobram isso, explicações do Fabrício Queiroz sobre tudo isso que o senhor está falando, a movimentação atípica, os assessores dentro do gabinete, os suspeitos de familiares de milicianos que trabalhavam lá. Como é que fica esse discurso? Então vamos lá, é importante lembrarmos que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício... Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele, eu vou dizer o seguinte, Fabrício Queiroz compareceu sim ao Ministério Público, jamais, pelo que eu tenho documentado nos autos, jamais Fabrício Queiroz deixou de comparecer a qualquer intimação ou chamada do Poder Público do Rio de Janeiro, sempre esteve presente. Mas o senhor acha suficiente as explicações dele? Isso que eu estou falando é público, a própria imprensa divulgou, o senhor acha está nos autos. doutor Fred? Ele peticionou. Nós precisamos lembrar que Fabrício Queiroz, quando inicia este problema, foi acometido de um grave câncer. E o câncer é uma doença grave, André, que às vezes levam meses, às vezes até 2, 3 anos, e a pessoa fica extremamente fisicamente fragilizada, com tratamentos seríssimos. Então, não podemos tirar do contexto que no início da história, Fabrício Queiroz, ele é cometido com um grave câncer. E eu lembro, então, à época, inúmeros jornalistas dizendo que aquilo poderia ser algum truque ou alguma manobra para ele não comparecer com a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, só para explicar, eu estou perguntando isso porque o próprio presidente da República, no final de julho, disse que faltava o Fabrício Queiroz falar. Por isso que eu estou perguntando isso, não sobre os jornalistas. O próprio presidente disse que faltava a explicação do Fabrício Queiroz. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como o presidente, na verdade, não tem nenhum relacionamento com a pauta processual, nem do Flávio, muito menos do Queiroz, talvez ele não tivesse acesso ao que eu vou dizer aqui. Mas, na verdade, Fabrício Queiroz compareceu já ao Ministério Público, se manifestou, documentalmente, assinou. Ele foi muito claro. Ele disse que jamais, que nunca repassou um único centavo a Flávio Bolsonaro. Não houve repasse de recurso. Mas mais importante, André, do que disse Fabrício Queiroz, é que o que ele disse está comprovado pelos documentos que as autoridades públicas do Rio de Janeiro conseguiram através da quebra ilegal do sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e tiveram acesso a mais de 12 anos das suas movimentações financeiras. Então, as autoridades do Rio de Janeiro têm provado que jamais houve qualquer depósito ou repasse de recursos de Fabrício Queiroz para Flávio ou de qualquer outro assessor ou de quem quer que seja. O que entra na conta de Flávio Bolsonaro é oriundo do seu salário como parlamentar, de suas empresas e é declarado à Receita Federal. O senhor acha que foram suficientes as explicações do Queiroz? Super suficiente, porque a primeira são a verdade. E digo mais, pelo que eu tenho de elementos informativos dos autos, nem Fabrício Queiroz cometeu qualquer crime ou ilícito. O que existe é apenas uma movimentação... Mas é possível fazer esse tipo de movimentação, ela sendo atípica, trabalhando como assessor num gabinete na LED? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A função do Fabrício Queiroz, à época dos fatos, ser o seu ex-assessor e ele ter tido uma movimentação de R$600 mil consideradas atípicas e que nem é atípica... É que é muito dinheiro, né, doutor Fred? Não é, porque se você somar o salário da polícia dele e o salário dos familiares e fizer a conta, vai dar exatamente esse valor. Existe uma origem lícita desses recursos. No início dessas investigações, são mais de 26 ou 27 parlamentares, se eu não me equivoco, onde foram detectadas movimentações atípicas na conta de todos. Fabrício Queiroz é o último da lista, é o menorzinho, o pequenininho, que praticamente quase nada movimentou e tem origem lícita desses recursos. E o Brasil parou para falar em Fabrício.